César, eu queria, antes de mais nada, te agradecer e te elogiar. Que os pós-jogos do Corinthians estão maravilhosos. Olha, que se você não assistiu ainda, acompanhe lá o César, diretamente da sua casa, umas 3, 4 horas da manhã, ele liga a câmera, com muita alegria, grava lá os vídeos pra gente. Então, se você quer assistir um vídeo bom, acompanha a gente. Não, é brincadeira, César. Ó, as análises estão legais. Os seus vídeos, os vídeos de pós-jogo são recordes no nosso canal, hein, César? Tanto os do São Paulo quanto os do Corinthians são recordes. Postou pós-jogo lá, a gente tá bombando. Então, parabéns. Fala um pouquinho do Corinthians, que infelizmente para a nação fiel, não, para fiel, né? Nação é outra coisa. Para fiel, perdeu, né? Primeira derrota no Campeonato Paulista. O que você tem a falar da partida? Primeira derrota no Campeonato Paulista e foi um dos pós-jogos mais difíceis de se fazer porque eu não tinha feito de derrota ainda. Então, fazer da vitória ali é até mais gostoso de fazer. Mas a derrota a gente fala também. E o Corinthians veio com uma formação totalmente diferente. Muita molecada da base, porque ele poupou todos os titulares, com exceção do Cássio. E o time jogou até melhor, por incrível que pareça, jogou melhor. O Luan cobrou uma vaga publicamente, cobrou sequência, entrou, jogou, deu conta do recado. O que se espera do jogador de mais capacidade técnica, talvez um dos melhores salários do elenco, né, a contratação mais cara, é isso que se espera, postura, né, que entre em campo, seja titular, seja um líder técnico para o time. Foi para isso que ele foi contratado. Sim. O pessoal foi entrevistar o Mancini, falou: Mancini, o que você achou da declaração? Falou: não vi a entrevista, mas se eu tiver um jogador que não quer entrar em campo, para mim não serve. Então ele está correto na postura dele, ele tem que entrar, tem que exigir mesmo, e se demonstrar em campo vai ter a sequência que merece. Então, eu como torcedor espero que ele esteja em campo no jogo que daqui a pouco. Tem jogo Corinthians também. Tem Corinthians e São Bento. O Corinthians reencontra a sua arena, depois de jogar praticamente 6 jogos fora de casa. Ao contrário de São Paulo, que é um festival de jogo no Morumbi. 3 jogos no Morumbi, mas também compensação, a partir da semana que vem é tudo jogo fora. Então tá bom. Mas o Corinthians precisa jogar melhor. Isso eu deixei claro no pós-jogo contra o Guarani, no domingo, que o time não joga bem, ganhou lá com gol na sorte, mas não vem jogando bem e precisa melhorar muito porque cada dia que passa encontra adversários mais difíceis. Tem um jogo contra o São Paulo, se eu não estou enganado, já na última semana do mês. Acho que é dia 29, domingo, se eu não estou enganado. Domingo. Então já é ali um encontro que clássico é diferente, mas quando um time vem numa melhor fase, com melhores jogadores e o outro não está jogando bem, a chance de tomar uma goleada é triste para os torcedores corintianos. Apesar que esse jogo do Corinthians é dois... eu dando desculpa já, porque jogar com o Corinthians e São Paulo geralmente dá uma peidada na tanga, dá uma, né? São Paulo não joga bem contra o Corinthians historicamente. Porém, São Paulo joga 2 dias antes de um jogo da Libertadores. Então, não sei se o São Paulo vai ter a condição de colocar todos os seus titulares. Deve vir com um time misto para jogar contra o Corinthians, mas isso é um assunto mais para frente. Mais para frente, até porque o Corinthians também tem um calendário apertado por conta da Sul-Americana. Que também começa agora, que né? Já começa agora. Não foram sorteados ainda, mas tem jogos da Copa do Brasil que vai aparecer aí no calendário dos 2 times. Mas a preocupação é essa, é o time o quanto antes encontrar uma formação, porque o Mancini mexe muito no time. Mexe muito, ele não conseguiu ainda achar. Essa é uma questão que eu tinha para te fazer, César. Qual é o time ideal do Corinthians? O time ideal do Corinthians, hoje, na minha opinião, eu mudaria o esquema. Eu jogaria apenas com um volante mais fixo e o time jogaria num 4-1-3-2, dando liberdade total para o Luan. Que seja 20 jogos, mas o Luan jogou os 20 jogos e mostrou do que é capaz. Na posição que ele gosta de jogar, que era como ele jogava atrás do atacante, que era como ele jogava no Grêmio. No caso, atrás dos atacantes, né? Ele jogando atrás sendo aquele dos 3 ali do meio, sendo do central, com 2 centroavantes na frente, é isso? Não, 4-1-3-2 com ele sendo o segundo, mas com toda essa liberdade. Entendi. Entendeu? Caindo pela direita, pela esquerda, no meio, porque ele vai ter 3 meias ali atrás dele, dando sustentação, que vai ajudar também o volante. Então seria um 4-1-3-2. E quais seriam os jogadores desse esquema aí? Esses jogadores, o Cássio ainda é o melhor goleiro que tem no elenco. Não dá para contar ainda, apesar do menino da base ser muito bom, o Donelli, Matheus Donelli. Lateral direito é o Fagner, também não tem como mexer. A zaga, como o Gemerson
não vai continuar, isso está mais do que claro, mas no futebol tudo pode acontecer. É o Bruno Mendes, que jogou bem os últimos jogos, o Gil, que para dar ali a segurança, apesar que não vem jogando bem nos últimos tempos, mas é uma presença importante. É uma presença importante, é o Gil. Lateral esquerda é o Fábio Santos também, apesar da idade, deu uma outra cara para o Corinthians quando chegou. Revezando com o Piton, né? Como tem uma idade assim, não dá para jogar tudo, então o Piton... O Piton é uma grata surpresa ali, mas que subiu muito bem, mas que nos últimos... mas tem paciência com o jogador. Tem que ter paciência, é jovem, então tem muito futuro. Esse volante aqui, como eu colocaria um cara de mais marcação, seria o Gabriel. Seria o Gabriel porque ele marca e ainda nos últimos jogos ele deu aquela capacidade de chegar e voltar, marcar lá em cima. Mas seria o Gabriel com o Cantilho, que tem um passe muito bom já na linha dos três. O Cantilho jogando mais para a esquerda ou no centro? O Cantilho no centro, porque ele distribui tanto para a esquerda quanto para a direita e pode recompor ali ajudando. E aí faz até essa mudança de tática no meio do jogo, né? Pode atacar com 4-1-3-2 e se defender com 2 linhas de 4, né? O Cantilho junta com o Gabriel ali. Sim. E aí os dois que fariam a ponta, né? Um que surgiu muito bem, mas no último jogo já não mostrou, talvez, não sei, ele ficou um tempo lesionado, que é o Mosquito. Estou falando aí com os jogadores que estão no time, né? Pode chegar, mas a própria direção falou que não chega ninguém, que a ideia é conter gastos, abaixar salário. Então seria o Mosquito. Na esquerda, nos últimos jogos, foi o Varanda, mas o Varanda não é o cara da esquerda. Na esquerda é o Matheus Vital, que passou por uma cirurgia no joelho. O Varanda, na base, ele fazia o segundo atacante e às vezes até o centroavante. Então, para ter um ataque mais leve, o centroavante a gente tem o Cauê, que surgiu, fez o gol contra o Guarani, que pro lugar do Jô é ele. Não jogou no último jogo? Não entendi porque ele não entrou, né? Porque ele jogou praticamente os 90 minutos, né? Então o Mancini poupou todos os jogadores, mas seria o Cauê ou o próprio Varanda, como esse centroavante ali. E o Luan como o segundo atacante, que na hora de recompor ele volta ali e está sempre apoiando. Então eu acho que seria um time mais equilibrado aí para as disputas que eu... E o que eu acho interessante do Luan, cara, é porque ele é corintiano. Ele é corintiano. O Luan é corintiano. Eu acho impossível um cara que a infância inteira dele sonhou em jogar no time, quando tem a oportunidade, esteja fazendo corpo mole. Dá uma sequência para o menino, então, e vamos ver o que acontece, né? Eu acho que, igual eu falei, um jogador caro do elenco, uma contratação cara, um jogador tecnicamente foi muito bem, ele foi o Rei das Américas, né? Rei das Américas. Que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Dá uma chance para ele, eu também acho. Outra coisa que eu queria saber de você é, vamos supor que o Corinthians arrume dinheiro para contratações. Certo. Pontualmente, vamos lá. Se o Corinthians pudesse contratar 3 jogadores para resolver o problema do time ali, qual seria a posição que você acha que é carente no elenco do Corinthians? 3 jogadores. Um seria o centroavante, ainda que o Cauê surgiu muito bem, ele tem apenas 18 anos, teria que ter um cara com uma presença ali melhor, né? Um peso maior, de um jogador com mais estofo. Seria um centroavante. Na zaga, porque o Bruno Mendes está muito bem, mas como o Gemerson não vai ficar, então seria um zagueiro ali, até para fazer às vezes do Gil. Então, dependendo ali, um zagueiro com mais experiência também por conta das disputas internacionais. E um meia, porque tem toda essa condição, né? O Corinthians acabou não renovando com o Casares foi para o Fluminense, e a gente conta muito com a recuperação do Luan, mas se chegar um jogador pronto até para dividir essa responsabilidade, ou nesse esquema que eu montei para ser ali no lugar do Cantilho, que para municiar o Luan e o centroavante, então as 3 posições aí que eu... Seria um zagueiro, um meia e um centroavante. Até porque até opções de velocidade o Corinthians tem uma molecada ali, né? O Mosquito, tem o próprio Natel. Um outro que surgiu da base ali é o Gabriel Pereira, que ele lembra muito, tanto fisicamente quanto o estilo de jogo, o Pedrinho, que o Corinthians vendeu no ano passado. Então ele é canhoto, que joga pela direita, aquele lá, estilo Robin. Vai para o fundo, corta para o meio, pode bater para o gol, achar o centroavante na área. Então é um bom jogador, mas ainda está sendo maturado, né? Então... Até uma coisa que eu acho que o Mancini deveria fazer, é fácil falar não sendo torcedor do Corinthians, né? Vendo de fora. Mas eu acho que o Mancini e a diretoria deveriam vir a público e assumir. É o seguinte, estamos com um projeto com o Corinthians desse ano, tentar revelar jogadores, segurar as finanças. Então a gente vai dar oportunidade para os meninos da base. Então vamos dar sequência para o Gabriel Pereira, né? Gabriel Pereira. Vamos dar uma sequência ali para o Rony. O Xavier vai jogar mais.
o Cauê vai ser o centroavante, sabe? Mas assumir isso. Se você assume para o seu torcedor que vai ter um ano um pouco mais tranquilo, eu sei que é praticamente impossível fazer isso com a torcida do Corinthians, né? Mas assim, vendo de fora, seria uma oportunidade do Corinthians revelar alguns jogadores, até para uma venda futura que possa render dinheiro para o clube, Sim. ou dar um retorno no campo mesmo. Eu acho que esse é o caminho do Corinthians, porque com tanto de dívida que o time tem, e sem a capacidade até de visão para contratações que o time mostra não ter, né? Trouxe o Jonathan Cafu lá por uma grana. Cafu, Léo Natel, são vários jogadores aí que estão no elenco e não corresponderam, que não são da altura do... E outra, se é para trazer um Jonathan Cafu, um Léo Natel, o Léo Natel estava no São Paulo, nunca foi aproveitado, um jogador que era a quinta, sexta opção. Por que não dá oportunidade para um menino da base que vem com sangue no olho para jogar, para vencer no Corinthians, torcedor do time? Com um salário baixo, que o primeiro contrato geralmente é um salário mais baixo, porque o próprio Jonathan Cafu foi contratado por 300 mil. Aí você tá brincando. Em um contrato de 3 anos. Ele chega em 2020 ou até 2022, final de 2022, né? Dá os 3 anos com um salário de 300 mil. E precisou contratar ele para ver que ele não servia. Por que não fez uma análise melhor, né? E os próprios torcedores do Cuiabá estão reclamando aí. A gente vê no Twitter, o Corinthians emprestou ele para o Cuiabá, né? O Cuiabá está tentando montar um time para disputar a primeira divisão. Então o Walter foi vendido para lá, né? No final de contrato. O próprio Jonathan Cafu. E os torcedores já mandaram no Twitter lá para devolver para o Corinthians. Então, é um jogador que... Enfim. É isso que a gente não entende no Corinthians. É isso que a gente não entende. E a diretoria, né, você pontuou a questão de vir a público. E o Alessandro, né, que foi o capitão da Libertadores em 2012, campeão mundial, ele é o diretor de futebol, e ele veio a público e falou da questão. Não estamos discutindo renovação, porque o pessoal ficava lá, mas vai renovar com o Otero, Casares, Gemerson. Esse não é o ponto é economizar, diminuir dívida e tentar aquele dinheiro novo, que seja da venda de um jogador, ou seja um empréstimo para quitar as dívidas e pagar um empréstimo só, ao invés de pagar 20 empréstimos. Então seria essa... Equalizar tudo. Equalizar essa situação, não estaria discutindo. Só que ao mesmo tempo, pensa em contratar, negócio pontual. Pô, mas você não está pagando dívida, não vai renovar com jogadores, vamos dizer assim, com um nível um pouco maior que já estão no elenco, como é que você vai falar que algum negócio pontual a gente vai? O negócio pontual parece um outro Jonathan Cafu. Então, é complicado. Aí você falou, a transparência ali, e olha que a presidência do Corinthians, que está ali há mais de 10 anos, é a renovação e transparência. Só que não existe a transparência e a renovação é que ficou muito encoberto, né, por essa década de títulos. Então, o Corinthians aí de 2009, né, que é aquele plano Ronaldo, de 2009 a 2019, que foi o último título paulista, ele fez um arrastão de títulos e foi o melhor da década, eleito aí o time melhor da década, em números de títulos. Só que a hora que vê as finanças, a hora que vê as contratações absurdas que foram feitas, não dá. Tá em crise, né? O pessoal reclama do Mancini, mas se mandar o Mancini embora, vai ser mais um acordo. Eu acho que deve ter uns 3 ou 4 técnicos aí recebendo acordo na Justiça do Trabalho para não... E vira e mexe, parece um processinho. Então o Corinthians está muito, muito complicado. Eu acredito, né, os jogadores da base seriam a solução. Mas o Mancini também parece que ele não gosta muito. Ele falou que gosta, que trabalhou no Santos com o Neymar e tal, mas na hora de colocar um Gabriel Pereira, ele falou, não estão rendendo no treino. Mas os jogadores estão em campo. O Mancini, na curta passagem que ele teve no São Paulo, foi ele que lançou ali o Antony na ponta direita, ele lançou o Igor Gomes, deu moral para eles. Então, no São Paulo, acho que ele ficou no time uns 8, 10 jogos ali, que foi o tempo para o Cuca ser recuperado sim. E assumir o São Paulo, né? Tanto é que o Cuca chegou na final do Paulista e perdeu. De repente, se deixasse o Mancini, o Mancini podia ser campeão e tirar o time da fila. Então, de repente, no Corinthians... Mas sim, uma coisa interessante, né? Pode ser a questão da direção de recuperar os jogadores, né? Os investimentos, para tentar vender e receber um trocado ali que seja. Um exemplo de recuperação é o Matheus Vital. O Matheus Vital chegou no Corinthians em 2018 e não engrenava. Com o Carille mesmo, que ganhou vários títulos pelo Corinthians, ele não engrenava, era sempre ali uma opção, entrava no segundo tempo, não engrenava. E com o Mancini, ele é um jogador totalmente diferente. Antes de se machucar, ele fez 6 gols em 6 jogos. Era uma coisa de louco. Mas é o tempo de maturação do jogador, né? Porque é muito, muito jovem. Ele chegou com 20 anos no Corinthians, agora que está com seus 23, 24 anos.
Então é agora que ele conseguiu se maturar. Um grande abraço para você que acompanhou o vídeo até aqui. Faça aquilo lá, compartilhe, comente, curta, ative as notificações e acompanhe a gente. Um grande abraço, tamo junto, até mais, valeu Cezão, falou!